Muito bem, aluno. Professor Casanova aqui. A gente vai estudar um pouquinho sobre gravitação, tá? Pincelar um pouquinho sobre o estudo da atuação da gravidade, tá? E a gente vai dividir esse nosso estudo, tá, em duas partes. A primeira, aplicada ao sistema solar, tá? E a segunda parte, ela vai ser aplicada à superfície da Terra. Tá bom? Então, a primeira parte vai ser a parte aplicada ao sistema solar e a segunda parte à superfície da Terra. Então, só para contextualizar, o que que a gente está estudando? A gente está estudando as leis de Newton, né? Então, a gente verificou os aspectos gerais da formulação da dinâmica e agora estamos estudando força por força, interação por interação. Então, a gente viu a interação elástica, a interação na tração, força de atrito, força normal. Eu falei um pouquinho sobre força-peso, ainda não cheguei em força-peso, tá? Propriamente dito. Então, a gente sabe mais ou menos o que é a força-peso, tá? E hoje a gente vai ver, então, a força da gravidade. E a força-peso vai aparecer exatamente nessa parte aqui, ó. A gente vai entender, finalmente, a força-peso nessa segunda parte, tá? Então, beleza. Para a gente estudar a gravitação do ponto de vista do sistema solar, tá? A gente vai entender um pouquinho o contexto histórico daquele momento da astronomia, né? Então, o que que a gente tinha? A gente tinha primeiro lá os gregos antigos, com a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra no centro do sistema, tá? E as estrelas, enfim, o Sol, a Lua, como pertencentes àquilo que é etéreo, né? Aquilo que está acima das coisas terrestres, tá? Então eu teria a Terra no centro e tudo em volta da Terra, né? Acima dessas coisas terrestres. E numa camada esférica, vamos dizer assim, né? Beleza. E aí vem uma revolução científica com Copérnico, tá? Ele, na verdade, introduz não, né? Resgata o modelo heliocêntrico de uma forma mais precisa, tá? Quando eu falo assim, gregos com o modelo de geocentrismo, tá? Deixa eu colocar aqui o modelo geocêntrico. Tá? Quando eu falo que os gregos tinham um modelo geocêntrico, era a posição dominante. Alguns gregos colocavam o Sol como o centro desse sistema astronômico, tá? Cosmológico. Copérnico, então, por volta de 1400, se eu não me engano, tá? Ele quebra esse paradigma, ele tem voz, né, na comunidade científica e vem o modelo heliocêntrico, tá? Depois de Copérnico, né, então o nosso paradigma agora é colocar o Sol no centro do sistema, tá? Só que um sujeito chamado Kepler, tá, ele formula por observação, depois de muita observação, né, muitos anos de observação, ele formula, são três leis, tá, que eu vou pegar aqui para escrever direitinho. Ele formula três leis do sistema solar, tá? Com base nas observações que ele fez com o telescópio lá, tá bom? Então, Kepler é um sujeito aí que tem um papel importante na astronomia, né? Especialmente no que tange a gravitação no sistema solar. Tá? E depois, ainda nesse paradigma, alguns anos depois, vem o nosso sujeito aqui, né? Nossa física newtoniana, certo? Então vem Newton e ele dá uma espécie de matematização, tá? Então ele formula matematicamente esses fenômenos astronômicos do sistema solar, especialmente, tá? Então o Kepler ele está mais voltado aqui a uma parte da observação, tá? Não que Newton tenha desprezado isso, não é isso, né?
Ele simplesmente formulou matematicamente as observações, tá? Ele também era um sujeito que fazia seus experimentos, tá bom? Então, vamos começar com o que Kepler estava observando, tá? Lembrando que o nosso modelo agora é heliocêntrico, o Sol no centro, tá? E eu tenho os planetas em volta do Sol, e um desses planetas é a Terra, tá? Não só a Terra, como todos os outros conhecidos da época. Se eu não me engano, até Júpiter era conhecido, tá? Saturno. Eles não conheciam todos que a gente conhece hoje, né, por precisões de observação, mas eram 7 ou 8, não sei, tá? Dos 9 que a gente conhece hoje. Na verdade, isso muda, né? Mas enfim, vamos direto aqui, tá? Qual é a primeira lei de Kepler? O que ele observou? Bom, a primeira lei de Kepler diz o seguinte, tá? Também conhecida como lei das órbitas. Lei das órbitas, ok? Ele vai dizer que a trajetória das órbitas, o que é a órbita? É a trajetória em torno do Sol, tá? A trajetória do planeta em torno do Sol. Ele vai dizer que essa trajetória, que a gente vai chamar de órbita, tá? Então, as órbitas são elípticas, tá? Com o Sol em dos, em um dos focos, tá? Então, para você que não sabe o que é uma elipse, é uma curva, tá fechada, meio achatada, meio oval, tá? Então, só para a gente revisar o que é uma elipse. Isso aqui é uma elipse, tá? E essa elipse tem dois pontos internos importantes, que são os dois focos, tá? Esse foco 1 e esse aqui é o foco 2. Tudo bem? Aí tem as propriedades matemáticas, mas o que interessa aqui para a gente? Que a órbita do planeta é elíptica e o Sol vai ocupar um dos focos, tá? Tá aqui o Sol, e o planetinha vai descrever essa órbita aqui ao redor do Sol. Então veja que eu tenho duas situações, tá? Uma situação em que o planeta está mais afastado do Sol, que ele vai chamar essa posição de afélio, tá? E quando o planetinha chegar por aqui, ó, ele vai estar mais próximo do Sol, tá? Então aqui ele vai estar mais próximo do Sol e a gente vai chamar isso de periélio. Então, o que é o afélio? O que é o periélio? O afélio é a parte em que o planeta está mais afastado do Sol, tá? E o periélio é a parte que ele está mais próxima do Sol. Então, essa regiãozinha aqui, ó, é a região de periélio, tá? Ele está próximo. E essa regiãozinha aqui é a região de afélio, que ele está afastado do Sol. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai, então, aplicar agora a segunda lei, tá? Para descobrir um resultado interessante aqui, ó. Segunda lei de Kepler. Então, a primeira, a órbita é elíptica, né? A segunda diz o seguinte, que é a lei das áreas. A lei das áreas, tá? Diz o seguinte, ó, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. O que é esse raio vetor? Esse raio vetor é uma posição relativa do planeta ao Sol. Então, por exemplo, ó, isso aqui ó, que eu estou desenhando, esse traço que liga, uma linha imaginária, né, que liga o planeta ao Sol, a gente está chamando isso de raio vetor. Então, quando o planeta faz a trajetória dele, esse raio vetor, ele percorre uma areazinha, ó, tá? Então, esse raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais, tá? Então, vamos lá. O raio vetor que liga um planeta
ao Sol, descreve áreas iguais, descreve áreas iguais em tempos iguais. Não está indo aqui embaixo, né? Então, vamos melhorar isso aqui. Áreas iguais em tempos iguais. Pronto. Beleza? Então, vamos ilustrar isso de uma outra forma. Então, está aqui a nossa elipse. Eu estou exagerando, tá? A elipse não é tão achatada assim, na real. Tá? Eu já sei que o Sol está aqui. Sol. Beleza? Então, vamos escolher primeiro aqui, ó, uma área do periélio. Então, vamos supor essa áreazinha aqui, ó. Eu vou chamar de A1. Tá? Então, esse raio vetor aqui, ó, esse raio vetor, ele descreveu essa área A1, tá? Como se ele varresse essa área aí, A1, tá? Em um tempo 1, vamos supor. Tempo 1. Aí eu vou lá para o afélio agora, ó, pode ser qualquer parte, tá? Aqui a nossa lei, ela não diz, no afélio e no periélio, ou então, entre o afélio e o periélio, não, tá? Descreveu tempos iguais, as áreas são iguais, e vice-versa. Tá? Então, as áreas são iguais em tempos iguais. Não importa se eu estou analisando o afélio e o periélio, ou duas partes do afélio, enfim. Tá? Eu vou escolher o afélio e o periélio para a gente descrever um resultado importante aqui, tá? Então, ó, vou pegar isso aqui, ó. Tá? Então, olha só, o raio vetor, ele descreve essa areazinha aqui no planeta, quando ele sai dessas posições, tá? Eu vou chamar isso aqui de A2. Tá? Então, essa área 2 aí. E vamos supor que essa área 2 foi percorrida num tempo T2. Vamos lá. Esse ΔS2 aqui, ó, da trajetória, né? Esse ΔS, ele é, teoricamente, menor do que esse aqui. Por que eu estou falando teoricamente, ΔS1? Por que eu estou falando teoricamente? Porque eu ainda não apliquei a segunda lei, né? A segunda lei diz o seguinte: se o tempo T1 for igual ao tempo T2, então a área 1 é igual à área 2. Tá? E como é que a gente calcula a área de uma forma geral? Olha, base vezes altura. Então, vamos supor que a base seja esse ΔS e a altura seja o raio. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, base vezes altura na área 2, eu vou precisar de uma base muito maior para compensar a altura menor na área 1. Tá? Então, olha só, aqui eu estou dizendo que as áreas são iguais. Tá? Se as áreas são iguais, em bases e alturas diferentes, a que tiver menor base terá maior altura, e vice-versa. Então, olha só, no afélio, a altura é maior. Por quê? Porque a distância do Sol até o planeta, que a gente está imaginando que seja a dimensão altura desse meu triângulo, que na verdade não é bem um triângulo, né? Eu estou aproximando com um triângulo, tá? Então, dessa figura aí, tá? Eu estou considerando a base maior a do periélio. Por quê? Porque ele tem uma altura menor, porque a distância até o Sol é menor. Tá? Então, quando a gente argumenta assim, né, aplicando a segunda lei, de fato eu vejo que o ΔS1 é maior que o ΔS2. Tá? Mas olha só, a nossa premissa não era que os tempos são iguais, porque as áreas são iguais, aplicando a segunda lei? Bom, se em um mesmo tempo, um mesmo intervalo de tempo, eu percorro uma distância maior, a minha velocidade é maior. Tá? Então, a gente vai argumentar que a velocidade no periélio é sempre maior do que a velocidade no afélio. Tá? A velocidade no periélio é sempre maior do que a velocidade no afélio. Por quê? Porque como os raios vetores no periélio são menores,
os ΔS têm que ser maiores. Tá? E pela segunda lei de Kepler, áreas iguais implicam em tempos iguais. Se os tempos são iguais para ΔS maior, a velocidade é maior. Né? Em um determinado tempo, aquele que fizer maior ΔS é porque é mais veloz. Tá? Então, a gente vai sempre argumentar que a velocidade no periélio é maior do que a do afélio. Tá? Por essas razões aí da segunda lei de Kepler. Tá bom? Então, vamos só revisar aqui. Ó. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. As órbitas são elipses, tem a forma elíptica. Tá? Segunda lei de Kepler, tempos iguais determinam, né, vamos dizer assim, áreas iguais. Tá? E a terceira lei? Terceira lei de Kepler, vamos lá. Terceira lei de Kepler. O que diz a terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos? Tá? Lei dos períodos. O que diz a segunda lei de Kepler, que é a lei dos períodos? Ela diz o seguinte, ó, o tempo de órbita, tá? Ao quadrado, então vamos botar aqui, ao quadrado, de dois planetas, tá? De dois planetas, estão na mesma razão que o raio médio da órbita, eu vou botar aqui, ó, raio médio da órbita ao cubo desses dois planetas. Tá? Em outras palavras, ó, se eu tiver o meu Sol heliocêntrico aqui, ó, Sol, sistema heliocêntrico, eu tenho a órbita elíptica, né? Eu tenho a órbita elíptica. Bom, o raio da órbita aqui, R1, ele é diferente do raio da órbita aqui, R2, né? Então, o que eu faço? Eu imagino que essa elipse foi transformada numa circunferência. Por que eu posso fazer isso? Porque quando a gente desenha ela alongada demais, é um exagero. A órbita, na real, não é assim. Tá? Ela tem diferenças em relação a esse desenho. Ela é quase uma circunferência. É o que a gente chama de excentricidade baixa. Então, ela parece demais com uma circunferência, apesar de ser elíptica. Mas ela é próxima de circunferência. Tá? Então, essa distância aqui, ó, que a gente vai chamar de raio médio da órbita. Tá? Eu sei que, na real, o afélio tem um raio maior do que o periélio, o raio da órbita. Eu sei disso, na real. Mas eu posso aproximar essa minha trajetória para a circunferência e considerar um raio médio constante, né? A circunferência ela tem um raio médio, qualquer ponto que você escolher da circunferência, a distância até o centro é a mesma. Então, eu vou trabalhar com essa parte da circunferência. Então, o que diz aqui? Ó? O tempo de órbita, que a gente vai chamar de período, tá? Ao quadrado de dois planetas, estão na mesma razão que o raio médio da órbita, faltou um acento aqui, desses dois planetas, só que o raio ao cubo. Então, essa minha segunda lei diz o seguinte, ó, se eu comparar o planeta 1 com o planeta 2 em termos de período, em tempo de órbita, existe uma razão dos quadrados e essa razão vai ser igual à razão dos raios das órbitas ao cubo. Tá? Então, a razão dos períodos ao quadrado é a mesma que a razão dos raios de órbita ao cubo. Essa é a terceira lei. Tá? E o sujeito fez isso por observação, basicamente. Tá? Então, ele mediu, né, fez lá as suas relações, aplicou conhecimentos de geometria, claro, né? Ele era estudioso dessa área também.
tá? E chegou nessa formulação aqui da terceira lei. Tá? Então, essa é a formulação. Né? Escrevendo de uma forma melhor, o período de dois planetas está na razão, né? Com seus quadrados, os quadrados estão na razão da mesma forma que o cubo dos raios médios das órbitas. Tá? E aí chega nessa solução aí da terceira lei. A Siri está doida para falar comigo, mas não é o momento, né? Show de bola? Então, só para a gente revisar as 3 leis de Kepler aqui e terminar essa aulinha, tá? Antes de aplicar os conhecimentos de Newton. Primeira lei, lei das órbitas. As órbitas são elípticas, tá? E o Sol ocupa um dos centros. Então, primeira lei, eu sei que a trajetória que o planeta vai descrever em torno do Sol é uma elipse, tá? Segunda lei, que é a lei das áreas. O raio vetor que une, né, é uma linha imaginária, que a gente vai dizer que é a posição relativa do planeta em relação ao Sol, né? Relativa ao Sol, do planeta, vai descrever áreas iguais em tempos iguais. Tá? E eu tenho o outro caso, né? Aqui a gente chega na aplicação, né, de que a velocidade no periélio é maior do que a do afélio. Eu tenho agora a terceira lei, né, que a razão dos tempos de órbitas ao quadrado é a mesma que a razão dos raios médios de órbitas ao cubo. Tá? E matematicamente a gente escreve assim. E só para contextualizar, o raio médio é essa aproximação aí da trajetória elíptica para uma circunferência. E para ficar bonitinho, né, tá aí de uma forma melhor, tá? A razão, o quadrado dos tempos estão na mesma razão que o cubo dos raios, tá? Então, o quadrado dos tempos está na mesma razão que o cubo dos raios. Aí, na próxima aula, a gente vai ver como que Newton formulou, né, a gravitação matematicamente. Tem uma formulinha para a gente decorar também, tá? Saber, né? Decorar não, saber. E aplicar especialmente nessa parte aí da terceira lei de Kepler. Tudo bem? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.